Viva! É o Ruben Martins que vos fala. Uma nota prévia a este episódio que foi gravado no dia 8, segunda-feira, e por isso ainda não sabia a posição do PSD face ao projeto de resolução que o PS apresenta nesta terça-feira sobre a alta velocidade ferroviária. O PSD anunciou que vai votar a favor porque, e cito, nunca será um entrave ao desenvolvimento, mas remete responsabilidades da solução para os socialistas. Vamos então ao episódio de hoje. Viva! Este é o Sobre Carris, o primeiro do ano, e por isso, bom ano a todos. Bom ano, Carlos Cipriano. Olá, viva, bom ano para todos. Bom ano, Diogo Ferreira Nunes. Bom ano. Hoje parece que a ferrovia voltou a ser um assunto de debate político, diria quase o assunto político da semana, porque o concurso para o lançamento da primeira fase da alta velocidade voltou à ordem do dia e parece que há uma indecisão sobre o que é que vai fazer o PSD e até que ponto é que o PS vai querer avançar ou não sozinho. São muitas as questões que estão em cima da mesa, mas para já é importante também olharmos um bocadinho para aquelas questões que às vezes somos confrontados com elas, mas já têm resposta há muito tempo, não é? Não estamos a falar de propriamente novidades. Porquê é que há pressa para lançar o concurso de alta velocidade neste mês de janeiro? O que é que este mês de janeiro tem de especial? Carlos. Segundo o Governo, há pressa sim para avançar já com o concurso, porque é uma forma de demonstrar à União Europeia que o projeto tem maturidade e poderá ser alvo de financiamento. E isto porquê? Porque a primeira vez que foi feita uma candidatura a fundos comunitários para a primeira fase do projeto de alta velocidade, aquilo bateu na trave, portanto foi chumbado. E foi chumbado não porque não tivesse uma boa taxa de rentabilidade e não passasse numa série de critérios apertados que eles têm, mas porque chumbou num critério muito importante, que é aquilo que eles consideram ser a maturidade do projeto. E o Governo entende que a prova última de que o projeto está maduro e poderá ser alvo de financiamento será o ter já em curso um concurso público. E daí a pressa de fazer isto já no mês de janeiro, porque se deixarmos passar esse prazo, os 720 milhões de euros que seriam atribuídos à alta velocidade em Portugal, digamos que voltam para trás e serão depois distribuídos numa segunda fase pelos diversos Estados-membros. E daí esta pressão, digamos assim, para que o PSD dê o seu aval a este concurso público, para que o próximo governo, seja ele qual for, já tenha isto, digamos, mais ou menos carrilado e posto a andar. Tu disseste bem, neste caso a alta velocidade nesta semana tem sido um assunto de Estado, quase, porque as negociações decorrem mesmo entre o Primeiro-Ministro e o líder do PSD, Luís Montenegro, e portanto vamos ver agora o que é que vai acontecer, se haverá um pacto de regime entre os dois partidos e isto avança mesmo, ou se o PSD vai levantar dúvidas e não dará o seu ok a isto. Nesta terça-feira, o PS força uma votação de uma recomendação ao Governo para avançar precisamente com este projeto. A ideia é perceber até que ponto é que o PSD vota a favor, se abstém ou vota contra esta mesma recomendação. Mas gostava de voltar ainda um bocadinho mais atrás e, Diogo, quando o Carlos fala em lançar o concurso público de alta velocidade, estamos a falar exatamente do quê? É lançar a primeira PPP, parceria público-privada, os tais 71 km entre Porto, Campanhã e Oiã. Mas há declarações de Luís Montenegro deste fim de semana e do eurodeputado José Manuel Fernandes a salientar uma coisa que é diferente lançar o concurso e outra coisa é sinalizar à Comissão Europeia, ao chamado Connecting Europe Facility, que Portugal está interessado em receber os tais 729, acho que é este o valor, milhões de euros. E parece-me que há consenso entre o PS e o PSD na parte de sinalizar, olhem, nós queremos esse financiamento, se faz favor. E acho que aí já há um consenso. Portanto, a base, estamos aqui. A base é esta. Agora, quanto a lançar um concurso, como disseste há pouco, Carlos, realmente a primeira tentativa falhou porque realmente havia a falta de maturidade. Não, até a questão técnica não estava totalmente garantida. A questão é, já há garantias absolutas que este projeto é tecnicamente à prova de bala? Porque nós não podemos adotar a lógica do antes feito do que perfeito.
porque estamos a falar de um projeto para 50, 75 ou mesmo 100 anos, para um século, e não podem ser admitidas falhas técnicas num projeto desta envergadura. O Governo, a Infraestruturas de Portugal e as autarquias foram estudando alguns dos traçados, não é? Porque não estamos a falar apenas de um traçado, havia várias opções de traçado, até que ponto é que se preferiam em determinadas zonas ir por um caminho ou por outro. Esta já é uma versão final, portanto já com alguma maturidade. E Luís Marques Mendes, neste espaço documentário que tem no domingo, lançou uma série de questões sobre este concurso público e o que é que na prática vai ser feito agora nos próximos tempos. Diogo, uma das questões é como é que na prática esta PPP vai funcionar. Na prática, o que é que nós sabemos sobre esta PPP neste momento? Consta no tal anúncio que foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 10 de novembro e que tinha sido enviado na véspera da admissão do Primeiro-Ministro, é que se trata de uma concessão a 30 anos, 5 anos para a construção, mais 25 anos de exploração da linha. E depois também sabemos que quem ganhar o concurso irá receber, depois de construir a linha, irá receber os pagamentos conforme a disponibilidade da via, a chamada renda. E depois sabemos que vai haver uma PPP por cada subtroço, ou seja, haverá uma tal PPP entre o Porto e Oiã, depois haverá uma PPP entre Oiã e Sor, e depois, mais à frente, haverá uma parceria para o troço entre Sor e Carregado. Sendo que depois há obras que vão ser asseguradas pela própria IP, como a questão da quadruplicação do troço entre Alverca e Zambuja, as partes que ainda só têm via dupla, e a parte da ampliação da Gar do Oriente. E isso vai ser da exclusiva responsabilidade da IP. Agora, não sabemos, por exemplo, qual vai ser a velocidade final, porque durante muito tempo falou-se nos 300 km por hora, mas à última hora foi solicitado um estudo junto da Unidade Técnica de Acompanhamento dos Projetos do Ministério das Finanças, em que se admitia um dos cenários da velocidade dos 250 km por hora. Nesta altura, não sabemos qual vai ser a velocidade final. Talvez saibamos alguns destes detalhes nos próximos dias, até com a tal sessão no Parlamento, como tu falaste, Ruben. No final, a linha será do Estado, não é? Mas a questão é qual é que na prática vai ser nesta primeira fase o investimento público e dos privados. Nós conseguimos saber isso, Diogo, ou nem por isso? Nós sabemos que podemos ter 729 milhões de euros de comparticipação comunitária para este primeiro troço. Quanto é que depois o Estado tem de meter em falta e quanto é que os privados vão meter? Sabemos isso? O que nós sabemos de setembro de 2022 é que, na altura, falava-se que o subtroço Porto-Oiã ia custar 1,65 mil milhões de euros. Se bem que este valor já terá sido atualizado para perto dos 2 mil milhões. E depois a parte entre Aveiro e Sor, 1,3 mil milhões de euros. E o resto da verba, que estamos a falar mais ou menos de 1.000 milhões e meio de euros, seria para o troço entre Sor e Carregado. Só que estes valores têm sido sucessivamente revistos, tendo em conta a inflação, não é? E o aumento dos custos das obras. Não é só no Ferrovia 2020 que tem havido os aumentos dos custos. Também está a acontecer com o projeto de alta velocidade. Posto isto, Carlos, se tudo correr como planeado e o concurso andar agora já neste mês de janeiro, quando é que é expectável que tenhamos um primeiro comboio a circular no primeiro troço de alta velocidade? Já há algum prazo previsto? O que o Governo tem dito é que é 2029. Obviamente já conhecem o meu ceticismo, tenho sérias dúvidas, se bem que há quem argumente que como esta construção será feita não nos moldes habituais em que a IP costuma trabalhar, que é com concursos públicos e adjudicar aos empreiteiros, mas sim ser a própria PPP a tratar de tudo, digamos que é quase um projeto quase chave na mão, dizem que neste caso a probabilidade de haver atrasos será muito inferior. Eu, enfim, direi que cá estaremos para ver, mas tenho sérias dúvidas, porque nós estamos já em 2024, se tudo correr bem, e nós não sabemos se será lançado agora, em janeiro, o concurso público, só para a primeira parte, para as coisas arrancarem, eu não sei se nos próximos 4 anos haverá tempo para fazer o projeto, para lançar a obra e inaugurar o primeiro comboio. Como disse, cá estaremos para ver. Agora, tenho algum receio que, e como o Diogo disse muito bem, de facto há algumas dúvidas em relação à PPP e ao projeto. O Governo teve muito tempo para esclarecer estas dúvidas todas e não o fez, e está agora em cima da hora a tentar pressionar para que se lance o concurso sem
ter tido, antes disso, uma atitude muito transparente para explicar ao país exatamente em que moldes é que isso se iria processar. E, portanto, se o PSD agora, digamos, fizer uma birra e não quiser assinar isto, temos aqui um problema, porque depois eu receio muito que no próximo governo, e admitamos que se o governo for de maioria do Partido Socialista, as coisas estão mais ou menos decididas e podem continuar. Se o governo for liderado pelo PSD, enfim, dentro do próprio PSD há forças que não concordam exatamente com o projeto de alta velocidade, tal como foi apresentado pelo governo PS. E há outras pessoas que concordam e para quem este projeto é relativamente pacífico. E, portanto, dependerá desse jogo de forças a decisão que vier a ser tomada sobre a prossecução deste projeto. Ora, tudo isto poderá ficar emperrado durante uma série de meses e a data de 2029 ficar irremediavelmente comprometida. Já está, Carlos. 2029 já está comprometido. Não vai ser em 2009 de certeza que vamos ter o comboio de alta velocidade. Então, quer dizer, mesmo que lancemos um concurso agora, só para encontrar o vencedor vai demorar pelo menos um ano. Depois todos os trâmites legais, validação pelo Tribunal de Contas, até haver a primeira pedra. Se nós conseguimos ter o primeiro comboio a chegar ao OIAN lá para junho de 2030 ou julho de 2030, conforme for a data do Mundial, já é uma sorte. Porque o histórico que nós temos não é grande coisa. Falava-se na primeira fase do Porto Soro, Porto Soro, Porto Soro, e agora do que é que se fala, o que é que está em cima da mesa é o Porto Oiã. Quer dizer, qualquer dia já só se fala no Porto Gaia às tantas, não é? Porque os prazos vão-se prolongando e os troços são cada vez mais curtos em termos de objetivo. Por isso, sim, tens razão, tenho dúvidas que isto em 2029 ou mesmo em 2030 haja alta velocidade entre Porto Oiã, quanto mais entre Porto Soro. Fazendo esta ligação, parte das redes transeuropeias e este financiamento europeu a ser atribuído será também no âmbito deste Connecting Europe. O que se passa é que a linha teoricamente devia estar pronta até 2030. Podemos perder fundos europeus no próximo quadro se não conseguirmos executar tudo a tempo. É isso, Diogo? Eu achei muito interessante a referência do Primeiro-Ministro sobre não se podem desperdiçar 750 milhões de euros assim de um dia para o outro. Então o que é que o Governo andou a fazer com o Ferrovia 2020? Com participações europeias de 60% a 70%, o que é que andou a fazer com esse dinheiro? O que é que se passa na linha do Minho? O que é que se passa na linha da Beira Baixa? Os projetos que há no Algarve? Isso não é desperdício de fundos europeus, caramba? Porque na linha do Minho há comboios que não cabem nas plataformas. Não houve aumento de velocidades. Na linha da Beira Baixa, a mesma coisa. Não houve qualquer aumento de velocidade e até já houve problemas com as obras, como já vamos falar mais à frente. E depois, outro caso é a linha do Algarve. Isto também não é desperdício de fundos europeus? E já que há tanta pressa para falar sobre isto, onde é que anda a pressa para fazer auditoria ao Ferrovia 2020 e aprender com os erros cometidos? Onde é que anda o consenso nacional à volta disto? Porque há consensos para tanta coisa, mas pelos vistos para aprender não há. Nós temos aqui em causa, de facto, como muito bem disseste, perda de fundos comunitários bastante grande, mas a duas dimensões. Por um lado, naquelas que apontaste, que é obras que depois de concluídas se revelam ser insatisfatórias e de facto não projetam a ferrovia para o século XXI porque não há aumentos de velocidade, nem aumenta muito a capacidade e portanto acabou por ser basicamente eletrificações. E aqui pode-se dizer que o dinheiro não foi devidamente bem emprego e que se perdeu fundos comunitários porque por vezes com mais um delta conseguia-se maior capacidade, maior velocidade e um melhor aproveitamento do caminho de ferro para pôr ao serviço das pessoas. E, por outro lado, há uma outra dimensão que são os atrasos do Ferrovia 2020. Por cada ano que passa, perde-se fundos comunitários. Quer dizer, a linha do Douro ainda nem sequer começou. Esse dinheiro já foi perdido. A linha do Oeste também não foi concluída até 2023. Houve aqui dinheiro que se perdeu. E, portanto, bem pode a IP dizer que depois vai para o PNI 2030, mas, efetivamente, o dinheiro que vai agora para o PNI 2030 já não pode ser aproveitado no âmbito do Ferrovia 2020. E, portanto, de facto, tens razão, Diogo, em ter alertado para essa questão. O Primeiro-Ministro está muito preocupado em não perder os fundos comunitários para a alta velocidade, mas nunca se preocupou, durante o seu mandato, em ver arrastar-se o Ferrovia 2020 anos e anos a perder dinheiro e a perder fundos comunitários, e sobre isso sempre esteve calado. Teve a oportunidade de fazer isso, como, por exemplo, com a nomeação da Administração de Infraestruturas de Portugal. Podia ter mudado tudo, mas a mudança ficou só pela metade. Como sabemos, a ligação Lisboa-Porto-Vigo está dentro das redes transeuropeias, assim como a questão de Aveiro, Viseu, Salamanca.
Mas a linha de Trás-os-Montes, que foi o principal projeto feito pelo público em geral, dentro do Plano Ferroviário Nacional, foi o principal projeto que saiu desse Plano Ferroviário Nacional e que não estava nos planos iniciais do governo, ficou de fora das redes transeuropeias, apesar da deputada portuguesa que está na Comissão dos Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, a Cláudia Monteiro de Aguiar, do PSD, ter solicitado a inclusão dessa linha. Pelo que sabemos, o governo rejeitou essa mesma inclusão. E Carlos Cipriano, isso na prática inviabiliza qualquer futuro para a linha de Trás-os-Montes. Bom, não serei tão radical, mas inviabiliza claramente que nos próximos 20 anos se consiga financiamento comunitário para avançar com essa obra. O que não quer dizer que o Estado português não o possa fazer com o Orçamento de Estado, se bem que sabemos que isso é difícil. Por outro lado, mudando de governo, também é capaz de ser possível ainda em Bruxelas remediar o assunto e colocar essa linha no mapa. Confesso que não sei bem esses preâmbulos, mas efetivamente o que nós sabemos é que no que aparece nas redes transeuropeias mantém-se o Aveiro-Salamanca, não aparece a linha de Porto, Vila Real, Bragança, Zamora. Segundo o governo, isso só não apareceu porque o que tem estado sempre em cima da mesa nos últimos 2 anos nas negociações em Bruxelas é a linha Aveiro-Salamanca e, portanto, o argumento é o mesmo. O projeto da linha Trás-os-Montes não tem ainda maturidade suficiente para poder ser apresentado nas instâncias comunitárias e figurar no mapa das redes transeuropeias. Enfim, é uma coisa que me suscita algumas dúvidas, porque penso que não custava nada pôr lá o risquinho no mapa e depois quem viesse a seguir que decidisse qual a prioridade. Mas eu pergunto-me se a IP terá a linha Aveiro, Mangualde, Salamanca estudada com o mesmo grau de precisão ao nível técnico com que a Associação Valdouro apresentou a linha de Trás-os-Montes ao Plano Ferroviário Nacional, que está feito com um pormenor técnico praticamente pronto a servir. Obviamente que terá que ser validado pelos órgãos competentes, como é óbvio. Mas eu gostava muito que a IP um dia mostrasse qual é o traçado da linha Aveiro-Salamanca, com a mesma minúcia com que foi apresentado o traçado da linha de Trás-os-Montes. Posto isto, é esperar para ver o que vai acontecer. Agora, há aqui de facto uma questão em que o próprio Secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, chamou a atenção e que é importante, é que isto não pode ser visto como uma espécie de um Sport Benfica do Plano Ferroviário Nacional. Ou seja, a linha Aveiro-Salamanca e a linha Trás-os-Montes são ambas necessárias, ambas têm, digamos, respostas diferentes para territórios diferentes, e corre-se o risco de depois acabar por não se fazer nenhuma se transformar isto numa rivalidade. Portanto, é necessário, de facto, estudar bem as duas e depois decidir devidamente qual a primeira a ser construída, se não houver recursos para se avançar em simultâneo com as duas. Agora, o que não me parece correto é excluir logo uma delas à partida. A questão é colocar o comboio Viseu. Mas não é preciso propriamente uma linha de alta velocidade. Talvez uma linha a 160 km por hora que poderia ter sido feita com uma devida modernização da linha da Beira Alta, suportada com fundos europeus. Lá está. Mas os outros é que estão a desperdiçar os 750 milhões de euros. E a questão é, onde é que Bragança tem o comboio neste momento? Onde é que Vila Real tem o comboio neste momento? Eu não sei onde, só se for comboios de brincar ou umas representações ou assim. E já agora, quem é que produz boa parte da eletricidade consumida nas casas em Portugal? Qual é que é a região que faz isso? Acho que há aqui uma espécie de dívida histórica, como algumas pessoas já falaram, do país para com Trás-os-Montes. Porque parece que quer Trás-os-Montes pelas costas, quando é Trás-os-Montes que contribui com grande parte, por exemplo, da eletricidade que é fornecida para o resto do país. Não deveria haver um mecanismo de compensação a esta região por causa disso? Como é que se insiste numa linha do Aveiro-Viseu-Salamanca que já foi chumbada 2 vezes pela Comissão Europeia por falta de rentabilidade? Porquê esta insistência? Qual é o grande lobby por trás disto? Porque eu não consigo encontrar outra explicação, porque normalmente quando se erra uma vez dá para corrigir, quando se erra duas a coisa já não é tão fácil de se justificar.
Só para dizer o seguinte ao Diogo, a linha de alta velocidade Aveiro-Salamanca foi chumbada 2 vezes por Bruxelas, mas agora há um dado novo, é que quando ela foi apresentada não estava em cima da mesa uma linha de alta velocidade de Lisboa-Porto. A partir do momento em que esta nova linha é apresentada como, digamos, entroncada, como estando entroncada na linha de alta velocidade de Lisboa-Porto, ali na zona de Albergaria, então aí sim a taxa de rentabilidade aumenta exponencialmente. Porquê? Porque já vai buscar os tráfegos de Porto, Aveiro e Lisboa-Porto, e portanto é um bocadinho como que o ressuscitar do T deitado de alguns 20 anos. Portanto, eu não tenho dúvidas que, a ser apresentada de novo, essa linha passará a ter uma taxa de rentabilidade aceitável para poder ser aprovado em termos de financiamento comunitário. Agora, como digo, eu não pronuncio em relação a nenhuma das duas, porque eu acho que, volto a dizer, isto não é um Sporting Benfica da ferrovia. As duas são importantes, as duas dão resposta a territórios diferentes, e as duas devem ser estudadas sem preconceitos, e em ambas deve decidir a sua construção, se bem que compreendemos todos, talvez não com a mesma prioridade, mas pelo menos estudem-se ambas de igual maneira. Sim, porque a linha Trás-os-Montes não responde só aos passageiros, também pode carregar muitas mercadorias provenientes, por exemplo, do Porto de Leixões, do Porto de Viana do Castelo, no limite, e também pode apanhar tráfegos do Também Porto de responde Aveiro. às mercadorias, porque tens ligação direta de Aveiro, por exemplo, para a fábrica da Renault em Salamanca, e podes ter também o Porto de Aveiro ligado diretamente a Salamanca. Portanto, ambas têm bons argumentos para se justificarem. Como te digo, não consigo pronunciar-me a favor de nenhuma, acho que ambas são necessárias. Em qualquer dos casos, do lado espanhol, parece que a ligação do lado espanhol em Salamanca está assegurada pelas redes transeuropeias, mas eles não têm intenção de fazer mais do que a simples eletrificação que já está no terreno. No que toca à ligação para Zamora até à futura linha de Trás-os-Montes, essa nem sequer aparece nos mapas, e do lado espanhol há um grande desconhecimento sobre ela, também porque o projeto, esse sim, infelizmente não tem essa maturidade internacional ao ponto de ser discutida em Cimeiras Ibéricas, também não foi ainda levada para cima da mesa por parte do governo português, que preferiu não assustar os espanhóis neste aspecto. Vai acontecer dia 9 um encontro organizado pelo Ayuntamiento de Salamanca, que é a Câmara Municipal de Salamanca vai organizar um encontro para impulsionar o transporte ferroviário no corredor atlântico e a ligação a Madrid. Este evento vai contar com o Presidente da Câmara de Salamanca, com o Presidente do Porto de Leixões, dos Portos de Aveiro e Figueira da Foz, com o Presidente da Associação Empresarial de Portugal e depois com o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Salamanca. E assim parece que o Aveiro Viseu Salamanca está na dianteira sobre a linha atrás dos montes, pelo menos a nível político. Em convertendo para o futebol, o Académico de Viseu neste momento está a dar 1-0 ao Desportivo de Chaves. Carlos. Pois, aparentemente o que se nota aqui é que do lado espanhol há no mínimo desinteresse, não é? E por isso, mas também é normal que haja lobbies, e portanto é perfeitamente legítimo este encontro que está a acontecer em Salamanca. Provavelmente qualquer dia em Zamora haverá uma coisa idêntica para defender a ligação a Portugal via Trás-os-Montes. Agora, o que é lamentável de facto é que do lado espanhol haja uma total indiferença em relação à relação ferroviária com Portugal. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui já a repetir novamente o caso do Sud Expresso e do Lusitano Expresso, não é? Que não se conseguiu reatar as ligações ferroviárias em comboio convencional entre Portugal e Espanha, mas reparem que foi na Cimeira da Figueira da Foz, em 2003, que ficou decidido que se iria eletrificar a linha convencional entre Salamanca e Vilar Formoso. E reparem que 20 anos depois já lá está a catenária, sim senhor, mas ainda nem sequer foi inaugurado. Isto dá muita ideia da prioridade que os espanhóis atribuem à ligação com Portugal. Portanto, eu que, enfim, que pessoalmente até sou apaixonado por Espanha e gosto muito de Espanha, e que não valido nada aquele provérbio do de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, eu diria que neste caso é de Espanha nem bom vento, nem boa ferrovia. E lamento imenso que a diplomacia portuguesa, que em Portugal, não tenhamos a força suficiente, nem se calhar o interesse, para que, ao mais alto nível, se negocie com a Espanha o mínimo dos mínimos, que é, olhem cá para este lado e vejam lá o que é que se pode fazer. Porque, efetivamente, há como que uma barreira de indiferença naquilo que é a relação ferroviária entre Espanha e Portugal. Tem de vir os Reis Magos.
Ia dizer isso mesmo, Diogo, porque na véspera dos Reis Magos, os reis chegaram a Vigo, vindos no novo comboio da Talgo, o Abril, que é um comboio com eixo variável, que permite circular em bitola ibérica e bitola europeia, e que chega aos 330 km por hora, ou seja, reduz, se não estou em erro, 40 minutos o tempo de viagem entre Vigo e Madrid, fica abaixo das 4 horas, é um tempo extraordinário. E muda de bitola durante a viagem em Taboadela, já agora. Exatamente, exatamente. Isso que tu acabas de dizer ao descreveres esse comboio, em princípio deveria definitivamente arrumar a discussão sobre a bitola, mas enfim, não arruma mesmo. Está difícil, mas já agora só dizer que o ministro espanhol dos Transportes, o Óscar Puente, que era o antigo presidente da Câmara de Valladolid, uma cidade atravessada pelo Sud Expresso, disse que a ligação entre a Galiza e Portugal era absolutamente prioritária para o governo espanhol, apesar de ser difícil estar concluída em 2030, mas isso nós já sabíamos. Outro dos calendários que se está a atrasar é o do Ferrovia 2020. Esse já estava muito atrasado, mas o do PNI 2030 vai seguir esse comboio dos atrasos que tem sido já extenso. E Diogo Ferreira Nunes, como é que estão então agora os novos calendários deste Ferrovia 2020 e do PNI 2030? Quando é que vai acabar o Ferrovia 2020, por exemplo? Pois é, Ruben, estavas precisamente a falar de Vigo, dos prazos, calendários e com o que é que a IP neste momento se compromete. A IP diz que até ao final de 2030 ficará pronta a nova linha de Braga e Valença, que depois será continuada até Vigo. Estou para ver isto porque não tem havido grandes avanços nesta matéria. Mas há outros atrasos mais significativos. Por exemplo, a ligação entre a linha de Cascais e a linha de Cintura, que era para ficar pronta em 2027, já está para 2031. A migração da corrente na linha de Cascais só deve ocorrer em 2027. Porquê? Porque deve ser nesta altura que haverá um número suficiente de comboios para justificar a mudança de tensão na catenária, dos 1500 para os 25 mil volts que existem no resto da rede. O Porto de Sor já está para o final de 2030, não o Porto Oiã, o Porto de Sor. Depois, a quadruplicação do Conde-Miller-Mesinde está para 2029. Neste momento também está com atraso. E depois, a quadruplicação dos troços entre Romaria e Braço de Prata, Alverca Castanheira do Ribatejo e a Zambuja já está para 2030. 5 anos de atraso. Ramal de Alfarel está previsto para por volta de meados de 2026. E depois, só mais uma nota, ainda no Ferrovia 2020, a eletrificação do troço entre Marco e Régua já vai para o segundo trimestre de 2027. 8 anos de atraso. E na mesma altura, a renovação da linha do Norte entre Ovar e Espinho. Para concluir, para 2031 está prevista a eletrificação dos troços Régua-Pocinho na linha do Douro e do Caldas da Rainha Louriçal. Carlos, a situação está muito complicada no que toca às obras na ferrovia. Pois, o que é que mais se pode acrescentar? Estamos a assistir no PNI 2030 ao que aconteceu no Ferrovia 2020. Está visto que não aprendemos. Pois, não sei, acho que o governo aparentemente não aprendeu porque nunca fez nada para corrigir os atrasos. Nem sei se o diagnóstico ficou bem feito. E, portanto, parece que continua-se alegremente a lançar projetos, a anunciar-se projetos que depois acabam por não se concretizar, porque já em alguns nem sequer se pode falar em atrasos. Fala-se mesmo em não concretização. Olhe-se para a linha do Oeste de Caldas da Rainha para Norte, olhe-se para a linha do Douro, e o que é que a gente vê? É que nem sequer começam as obras e, portanto, as coisas vão passando de um plano de investimentos para o outro e não acontece nada. E, entretanto, a CP vai ficando atrás face aos concorrentes mais diretos, neste caso a rodovia. Por exemplo, na Estação do Oriente, foram recentemente instaladas máquinas de venda de bilhetes da rede Expressos que estão mesmo junto às plataformas e máquinas automáticas da CP só mesmo para percursos urbanos. Continuamos com muita dificuldade, por exemplo, a venda online fecha antes da chegada do comboio, o que dificulta também Um quarto de hora, pelo esse menos. processo, e a CP está a ficar para trás. O problema é, a CP fica para trás, paga-se muito mais por uma viagem de comboio do que uma viagem de autocarro, mesmo com promoções, e têm acontecido situações insólitas em que, para se fazer um comboio alfa pendular, às vezes são precisos 3. Porquê? Porque o primeiro está variado
troca-se por outro que depois também está variado e é preciso circular um terceiro. E uma pessoa que pagou 30 e tal euros para andar no Alfa Pendular, mesmo em segunda classe, chega pelo menos com uma hora de atraso. E depois quer receber o reembolso, está, se for preciso, meio ano à espera que isto aconteça. Não há atenção ao cliente, não há informação ao passageiro e não há melhorias a acontecer na CP. E a CP perdoou-se a dívida, a empresa dá lucro, mas onde é que está o comboio que chega a horas e limpo? Sim, porque também não tem faltado os grafites. Onde é que está? Para que é que a empresa está a dar lucro se depois todas as outras externalidades só pioram? Porque isto não só convida as pessoas a apanharem o autocarro, como se eu preciso, põe as pessoas a pensar, bem, se calhar mais vale ir de carro, a gente vamos de carro em conjunto, ou no limite apanhamos um avião da TAP entre Lisboa e o Porto. Isto é que é o grande combate às alterações climáticas, isto é que é o grande discurso rumo à neutralidade carbónica até 2050, aqueles compromissos que Portugal anuncia nas COPs desta vida. Quer dizer, não, a CP tem que ter verdadeira autonomia, porque quando a CP tiver verdadeira autonomia, poderá ter mais pessoas nas oficinas, terá mais condições para reparar os comboios atempadamente e espera-se também poderá prestar um melhor serviço ao passageiro, começando a responder às pessoas com mais rapidez. O que é certo é que a CP parece muito pouco preparada para a concorrência. O que é certo é que com o início do ano novo os preços na CP aumentaram, só que quando olhamos para os concorrentes diretos pela via rodoviária, o que vemos são promoções e preços mais baixos. E se a CP não ganha no tempo de viagem, não ganha no preço e só está a contar com o fator conforto, quando muitas das vezes o que acontece é pelas obras da linha, pela avaria no material circulante, também está a falhar nesse fator, no final de contas perde-se a confiança dos passageiros. Carlos, tu fizeste essa comparação entre os preços da CP e das concorrentes diretas e o que é que comprovaste com esse teu olhar? Bom, comprovei que de facto a CP fica a perder face à Rede Expressos e à Flixbus naquilo que são as tarifas para várias origens e destinos. Eu fiz fiz um estudo, digamos assim, com origens em Lisboa e Porto e com destinos em Viana do Castelo, Porto, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Évora e Faro, em que comparei para um dia que eu considerei o mais neutro possível e quase com um mês de antecedência a compra de bilhetes de comboio e de comboio para longo curso apenas e de autocarro, fosse na Rede Expressos ou na Flixbus. Comparei os preços, os preços promocionais das três empresas e cheguei à conclusão que a relação dos preços da CP para a Flixbus é de, em média, 3 vezes mais. Ou seja, a Flixbus consegue 3 vezes menos o valor inferior aos da CP. E depois a Rede Expresso está ali num meio termo, às vezes mais próxima dos valores da CP, outras vezes mais próximas do seu concorrente direto, mas o que resulta ali de uma forma muito clara é a falta de flexibilidade em a CP conseguir aproximar-se da concorrência. É verdade que a CP tem outros parâmetros importantes no momento em que o cliente escolhe o modo de transporte, que é o conforto, a rapidez, etc., mas ainda assim acho que há aqui uma grande disparidade. E estas coisas, de facto, é daquelas em que não é necessário gastar milhões para se conseguir atrair mais pessoas ao modo ferroviário. A bilhética, o tarifário, tudo isto é muito importante para conseguir atrair pessoas. Não vale a pena a CP, em alguns dias da semana, ter comboios a circular meio vazios, quando pode ocupar mais lugares se antecipadamente conseguir ter tarifas promocionais e ter uma grande flexibilidade tarifária para poder encher ainda mais os comboios. E não está a fazê-lo. Além disso, repito também o exemplo que há pouco tu deste, que é, enquanto que as empresas rodoviárias conseguem ter máquinas simples de vender bilhetes nos locais de embarque para os autocarros, porque é que a CP também não consegue fazer isso? Se os restaurantes de hambúrgueres conseguem ter máquinas para as pessoas registarem logo a compra dos hambúrgueres no momento e serem servidos a seguir, porque é que a CP também não consegue ter máquinas nas estações para que os passageiros cheguem em cima da hora, comprem o bilhete e possam apanhar o comboio? Ora, isto não custa milhões, isto não depende do Ferrovia 2020, isto não depende da IP, no limite nem depende do governo, isto depende da CP, que deveria ter uma agilidade na sua gestão para implementar este tipo de medidas, ser mais ágil no tarifário, introduzir máquinas automáticas de vendas de bilhetes e conseguir assim captar mais pessoas e ter mais gente a andar de comboio sem estar à espera de investimentos que custam milhões.
Basta pensar que a CP gasta exatamente o mesmo, sobretudo com a Alfa Pendular, estando o comboio com 0 ou 300 passageiros, porque paga a mesma taxa de uso, é o mesmo revisor, é o mesmo maquinista, os custos fixos são praticamente iguais. Portanto, não se consegue compreender como é que há tão pouca flexibilidade. E o mesmo para outras linhas também, não é? Que deviam ter. O Carlos dá muito esse exemplo da linha do Oeste, que podia ter um tarifário muito mais atrativo para chamar mais passageiros, porque às vezes mais vale cobrar pouco e ter um comboio cheio do que ter um comboio vazio em que tem os mesmos custos fixos e na prática a CP está a perder dinheiro com ele. E no limite estamos a prevenir acidentes, porque a vez das pessoas tomarem o carro vão apanhar o comboio, portanto também esses custos têm que ser contabilizados, esses custos externos. E enquanto estamos a falar destas falhas também da CP, um dos problemas que foram registados nos últimos dias foi precisamente essa ausência de soluções de transporte alternativo quando a via ferroviária falha. Isso aconteceu no Algarve e aconteceu também na Beira Baixa, com algumas estações a ficarem por servir na sequência de uma queda de pedras para a linha da Beira Baixa. Carlos, o que é que se passou ao certo para a CP não ter conseguido assegurar o serviço rodoviário de substituição? É assim tão comum isto acontecer? Bom, pelo menos no Algarve foi comum. Houve aqui um período no mês de dezembro no Algarve em que em 4 dias foram suprimidos 20 comboios por falta de material circulante e a CP apenas em 4 dos casos é que assegurou transporte rodoviário de substituição. Bom, se já é mau continuar a não haver material circulante disponível para assegurar a sua oferta regular, pior é em caso de falha, não conseguir assegurar que os passageiros que estão à espera dos comboios das estações possam ter um autocarro para os ir resgatar e levá-los ao destino. E ao que me parece, há aqui uma certa displicência em relação a este assunto, porque parece que quase caiu na vulgaridade, na normalidade, que não havendo comboio, ok, então os passageiros apanham o comboio seguinte e faz-se de conta que está tudo bem. Não está. Deve sempre assegurar a oferta o melhor possível e mitigar os prejuízos causados pela supressão de comboios. No caso da Beira Baixa, aconteceu logo nos primeiros dias de janeiro, houve um aluimento de terras no Tortozendo, a circulação ficou interrompida entre Fundão e Tortozendo, a CP fez transbordos entre Fundão e Covilhã, mas o que era de realçar aqui neste caso é a fragilidade da rede ferroviária portuguesa, porque aconteceu uma coisa muito simples, fez-se ali uma ilha ferroviária entre Covilhã, Guarda, Vilar Formoso, que foi o único troço em que havia comboios a funcionar e desligados do resto do país. E porquê? Porque a Beira Alta está em obras há 2 anos e, repito, quando só estava previsto que estivesse fechado há 9 meses, e está em obras há 2 anos e não se sabe quando é que vai reabrir, e a Beira Baixa, que era a linha alternativa para se chegar à fronteira a Vilar Formoso, esteve também interrompida durante 4 dias e, portanto, ficámos sem ligações ferroviárias com a principal fronteira portuguesa. Infelizmente, parece que o caminho de ferro em Portugal já não tem uma importância assim tão importante, passa a redundância, já não é suficientemente importante para que isso cause alguma moça, porque efetivamente ficámos sem ligações para Vilar Formoso e não aconteceu nada. Se isto tivesse acontecido há 30 anos, teria sido muito mais importante. E, portanto, isto só mostra a pouca relevância que a ferrovia neste momento tem no país. Depois temos um serviço de autocarros de substituição que só cobre os intercidades, e quem quisesse apanhar o comboio regional chamava o táxi ou tinha que esperar pelo autocarro. Deixem-me, para terminar este episódio, agradecer a quem esteve muito atento na noite de passagem de ano à RTP1 e depois viu na RTP Play Linha do Douro, um património sobre Carris. Fizemos uma viagem integral em Slow TV entre Porto São Bento e Pocinho, numa viagem de 3 horas e 38 minutos, mais coisa menos coisa, que está ainda disponível na RTP Play para todos poderem ver. Foi a primeira produção feita pela equipa do Sobre Carris e, portanto, muito obrigado aos milhares de pessoas que viram na RTP e que depois também, quem não pôde vir em direto, viu depois na RTP Play. Um forte abraço para todos e até ao próximo Sobre Carris. Um abraço, até à próxima. O público fica no ouvido.